com o início das férias, muitas empresas se preparam para reorganizar as rotinas. E para os profissionais de recursos humanos, o desafio é garantir que os colaboradores realmente consigam desconectar do trabalho para preservar a saúde mental. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga clínica e do trabalho, Ariana Fidelis. Ariana, está tudo bem com você? Tudo bem, bem-vinda. Obrigada, satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa em receber vocês. Vamos começar a falar da empresa? Vamos lá. Aí sai o pessoal de férias e aí como é que fica a empresa? Bom, é sempre desafiador para as empresas, de uma maneira geral, manter os trabalhadores, né, nesse ritmo. Mas as férias é muito importante, porque as pausas são necessárias para a nossa saúde mental. É muito importante a empresa, a organização, ela ter um rodízio, uma rotatividade. Nós estamos falando aqui de rotatividade de cargos, muitas vezes, e funções. Porque, na maioria das vezes, as empresas, elas trabalham com um quadro enxuto. E isso é desafiador, de fato. É um desafio para as instituições e organizações. Então, pensar em mecanismos como a rotatividade de função, de cargos, é muito importante para a gente conseguir dar essas férias e fazer essas pausas. Pois é, isso é que a gente fica pensando, porque as empresas hoje, elas têm condição de contratar um substituto para as férias ou ela se reorganiza? Na maioria das vezes, elas não têm condições de contratar um substituto para as férias. Elas, na sua grande verdade, elas têm que se reorganizar, reestruturar o cargo. A gente sabe que isso é desafiador, porque muitas vezes uma pessoa acaba tendo que fazer mais coisas do que a outra, mas na maioria dos casos a gente não consegue contratar alguém para substituir aquela função. Então tem que haver uma reorganização no quadro de funcionários e pensar nesses projetos de rotatividade de cargos e funções. E o que significa isso? No decorrer do ano, a pessoa vai ocupando esses cargos de maneira diferente para que, quando necessário, ela possa substituir ou estar em outra função também semelhante ao que ela já faz no dia a dia. Ariana, esse também é um momento também da pessoa crescer aprendendo outras atividades? Com certeza, né? Nós sabemos que o desenvolvimento de competências e habilidades comportamentais é contínuo no processo de desenvolvimento do trabalhador. Isso também é importante, porque ele vai agregando novos conhecimentos e a possibilidade, quem sabe, de trocar de função também, né? A gente pode pensar isso num planejamento de carreira futuramente. Isso acontece muito? Isso acontece. No Brasil, a gente tem um pouco mais de resistência. E se tratando aqui da cidade de Goiânia, Goiás, isso também tem uma resistência dos empresários, das instituições. Mas é possível. Com um planejamento estruturado, nós podemos fazer a rotatividade, a rotação de cargos, a gente chama de job rotation, dentro das instituições, para que os funcionários e os trabalhadores possam ocupar diferentes funções ao longo do seu processo de trabalho. Essa resistência que você disse se deve ao quê? É mais cultural, Jordevar. Nós temos aqui uma característica interiorana, então, assim, algumas práticas de gestão de pessoas aqui no Estado, elas são mais lentas, se a gente puder dizer, mas é uma questão cultural. O empresário goiano, ele tem, às vezes, muita resistência a essas mudanças, incorporar alguns modelos, mas tudo isso se deve com planejamento, fazendo diagnóstico, contratando os profissionais certos, e isso é possível, sim. Olha, eu sou um exemplo disso. Eu estou apresentando exatamente porque eu cobria férias. Era repórter e cobria férias dos apresentadores e assim eu fui pegando o jeito, né, e fui aprendendo. Exatamente. Essa possibilidade de ir passando por diferentes setores dentro da instituição, dentro da organização, é bacana, além de mobilizar novas competências e outras habilidades e dar essa possibilidade do indivíduo perceber diferentes maneiras de trabalhar. Porque a gente sabe que a instituição nunca vai ter aquele quadro completo com todo mundo. Então, a gente tem que pensar em outras formas de garantir o descanso, as férias, os momentos de bem-estar, lazer para os trabalhadores e que isso não afete a produtividade de maneira geral. Belas dicas para você que é empresário, para você que dirige uma empresa também, da Ariana Fidelis. Ela é psicóloga clínica e também do trabalho. Ariana, obrigado, foi um prazer receber você aqui. Obrigada eu agradeço muito a participação aqui na PUC TV, estar aqui com você, para nós é sempre uma honra, né, fazer aqui essa divisão aqui. Obrigada. Grande abraço para você.